Cara, nesse vídeo a gente vai ver a volta por cima do Dembélé do canal Victorando. Só que dentro do Free Fire, a gente viu que o Dembélé foi o bola de ouro dessa temporada, então vamos lá. Como um menino que cresceu em um bairro repleto de traficantes se tornou o melhor jogador do planeta. Desde seu surgimento no Rennes até aparecer pro mundo no Borussia, chegar no Barcelona e virar piada mundial, com milhares e milhares de memes, ser chamado de ambidestro. Cara, eu me lembro exatamente como era o Dembélé no Barcelona, era uma piada. Ruim com as duas. No Barcelona, Dembélé viveu enormes polêmicas e chegou a ser proibido de dormir com o celular no silencioso, porque algumas vezes ele faltava treinos por virar à noite jogando videogame ou assistindo séries. Cara, perder um treino por causa que tava jogando videogame à noite é muita falta de responsabilidade. Aos poucos, Dembélé foi passando a imagem pro mundo de um jogador preguiçoso e que seria apenas mais uma promessa. Mas como Dembélé saiu disso até a volta por cima no PSG, o recomeço inimaginável, artilharia no campeonato francês e da Copa da França, conquistando a primeira Champions da história do PSG de uma forma inesquecível, sendo o protagonista desse feito inédito do PSG e entrando pro panteão aí de um dos maiores ídolos do clube tão jovem. Hoje você vai ver a absurda volta por cima de Dembélé, de um menino que cresceu no bairro cercado pelo crime até se tornar o melhor jogador do mundo. Então, rapaziada, já vai chegando, deixando o dedão no like aí, beleza? Já deixa o like aí também, rapá. E se é a primeira vez que você tá me vendo, já se inscreve agora no canal, que eu garanto que você não vai se arrepender. Lá no final do vídeo, se você falar, ai, que vídeo ruim, que vídeo boçal, que moleque boçal, aí você se desinscreve, beleza? Mas se o vídeo for um pouquinho bom só, você vai manter sua inscrição. E é isso, vamos pro vídeo, vamos ver a absurda história de Dembélé aí, que saiu de ruim com as duas pra bom com as duas. Dembélé nasceu em Vernon, na França, no dia 15 de maio de 1997. Vernon é uma pequena comunidade no norte da França que não tem mais de 25 mil habitantes. E Dembélé foi uma criança bastante extrovertida, como qualquer criança, né? Como Porém, qualquer uma ele criança. só pensava realmente em jogar futebol. Era tão obcecado que foi o único da sua família a recusar a educação formal. Os seus dois irmãos estudaram, mas Dembélé falou, não, meu negócio é bola, pai. Mano, é aquela parada, né? Tipo assim, às vezes o moleque nasce canhoto, tipo assim, você posta um vídeo do teu filho chutando com a perna esquerda, o pessoal comenta, o pai já tá sentindo frio da Europa. Então assim, Dembélé nasceu ambidestro, o pai dele falou, ah, vai estudar não, moleque, tu é ambidestro, pô, pode ficar aí tranquilo. Mas calma, você aí em chique, vai estudar, rapaz. É, vai estudar? Tá pensando que você é o Dembélé e que a vida é um morango? Não tá achando que você é o Dembélé? Estuda. Depois, se você virar jogador, você virou. Mas não vai achando, ah, Dembélé não estudou, eu aqui no chique, mara. Vai estudar, rapaz. Seus pais permitiram que Dembélé não fosse um grande estudioso porque eles viam que Dembélé tinha um talento, mas eles estavam bastante preocupados com as companhias de Dembélé, porque ele jogava muito tempo, passava muita parte do tempo jogando bola com criminosos. Aí o Dembélé comentou em entrevista que jogava em um bairro pobre com os meninos envolvidos com as coisas erradas, né, com crime da região, mano. Mas ele nunca se meteu em problemas, ele só queria jogar futebol. No ano de 2004, Dembélé era um jogador extremamente único, um menino bem magro, mas com uma velocidade surreal. Isso impressionou bastante as pessoas que viam Dembélé jogar, cara. A única coisa que ele precisava melhorar era a sua técnica individual. Por isso ele decidiu jogar futsal com 10 anos de idade. Cara, se você que melhorar sua técnica, não tem coisa melhor que futsal. Dembélé até admitiu que não estava entre os melhores da escolinha ali com 10 anos, né, no futsal. Porém, pra ele foi fundamental jogar futsal, porque ele aprendeu a driblar mais rápido, driblar curto e principalmente, né, cara, o futsal exige muito que você bata com as duas pernas, cara. Você tem muito mais oportunidade de chute no futsal do que no campo, né, porque o campo é menor, você tá sempre mais perto do gol. Então, Dembélé desenvolveu, além do seu chute com as duas pernas melhorado, né, ele desenvolveu também os seus dribles mais curtos e a velocidade de raciocínio. A evolução de Dembélé foi tão exponencial que ele se tornou um dos mais talentosos do time juvenil. Estreou na terceira divisão em 2014 com apenas Eu não sabia que ele tinha estreado na terceira divisão. 17 anos. Porém, a mãe de Dembélé e o empresário dele buscavam pra ele um contrato melhor, né? E o Salzburg foi o primeiro que ofereceu um contrato mais vantajoso. Então era esse mesmo meu parceiro. Então, Dembélé ficou 3 meses sem jogar, pra que o Rennes oferecesse um contrato melhor pra ele. E deu certo. O clube francês ofereceu uma negociação porque não queria deixar o Dembélé embora. Sabia
sabiam que era um diamante bruto e que seu preço aumentaria muito. Então no Então esperaram para que no futuro ele recebesse uma proposta melhor? ano seguinte, Dembélé estreou na primeira divisão, em um jogo contra o Rangers, já mostrando indícios de ser um jogador diferenciado. E apenas 2 semanas depois, marcou seu primeiro gol na carreira contra o Bordeaux. Na sua primeira temporada como profissional, Dembélé anotou 12 gols e 17 assistências. Tá bom, né, para a primeira temporada de um jovem. Um número muito bom, né, rapaziada? Pra alguém que é um jovem talento aí, pra primeira temporada tá excelente. Aos 18 anos, o treinador de Dembélé destacava ele como um jogador diferente, sempre destacando a sua capacidade de desequilíbrio, mas acima de tudo, a sua habilidade com as duas pernas. E o Dembélé era tão bom com as duas pernas que ninguém sabia qual era o pé dominante dele. Isso é verdade, nem eu mesmo sei qual é seu melhor pé. Às vezes até o próprio Dembélé não sabe qual é o próprio pé dominante dele, cara. Tem uma entrevista dele engraçada aí, dele falando por que ele bate pênalti com a perna esquerda ou direita. Nem ele sabe. Mais vous êtes droitier ou gaucher? Gaucher. Sûr, parce que vous marquez aussi de droit. Ouais, je suis plus gaucher. Et les pénaltys, vous les tirez pas du droit? Si. Pourquoi? Parce que je tire mieux du droit. Por ser muito rápido e muito bom com as duas pernas e pelo seu estilo ali de corpo, Dembélé ganhou o apelido de Mosquito, mano. Mosquito? Tanto apelido pra dar pro cara, logo esse. Mas dá pra entender, o cara é magro e corre muito? Por ser muito magro e extremamente rápido. Após essas atuações dignas aí de ganhar respeito na França, né, era questão de tempo pro Dembélé ganhar respeito mundial, e aí começaram a aparecer as primeiras propostas, e a primeira que chegou foi a do Borussia Dortmund, que ofereceu 15 milhões de euros, que foi aceito pelo time francês. Cara, 15 milhões de euros. Você não compra nem um caça-rato hoje na Europa. Seu começo na Alemanha foi entusiasmante. Dembélé mostrava ser um jogador elétrico, que deixava os adversários para trás. Os defensores sofriam para marcá-lo, porque ele era extremamente habilidoso no 1 contra 1, com muita coragem ao enfrentar os oponentes. Era simplesmente um jovem com fome de se destacar no futebol mundial. Enquanto isso, chegava no Barcelona simplesmente a notícia de que Neymar estava saindo do clube. A pior decisão da carreira de um jogador. Após o PSG pagar sua cláusula de 220 milhões. E a primeira opção para substituir o Neymar era quem? Ele, Ousmane Dembélé. O que não é uma função muito fácil, né, cara? Você ser uma jovem promessa aí do Borussia Dortmund e pro Barcelona para substituir o Neymar é uma pressão gigantesca. É nada, cara, qualquer jogador conseguiria. Que eu acho que qualquer jogador sente, né? Não tem como não sentir, irmão. Até o cara fala, mano, se eu errar esse chute aqui, o Neymar não erraria. Se eu errar esse passe, o Neymar não erraria. Então uma pressão muito gigante, né, irmão? Dembélé deu uma pensada assim, o pessoal do Borussia também, mas chegaram a um acordo de 145 milhões de euros. Cara, o Borussia comprou ele por 15 milhões de euros e vendeu por 145, cara, o time sabe fazer negócio, né? Sendo 105 fixos e 40 variáveis, tornando o Dembélé a contratação mais cara da história do Barcelona. E naquele momento era a segunda contratação mais cara da história do futebol, apenas atrás do próprio Neymar. Um pouco de pressão, vocês não acham? E que foi superado meses depois pela contratação do Coutinho, né? Então Dembélé chegava com uma pressão ao Barcelona absurda. Não só precisava substituir Neymar, mas também precisava provar porque ele era a contratação mais cara da história do clube. Na terceira temporada como profissional, ele estreou, cara, e logo se lesionou contra o Getafe. Essa seria apenas a sua primeira grande lesão, iniciando um pesadelo pra ele, 3 meses afastado. Dembélé finalmente se recuperou, marcando seu primeiro gol nas oitavas de final da Champions contra o Chelsea, depois do passe de Messi. E na primeira temporada de Dembélé no Barcelona, ele terminou com 4 gols e conquistou a La Liga. Só 4 gols não é uma boa impressão. Rapaziada, o moleque com 3 temporadas como profissional apenas, chegar aí pro Barcelona, cara, realmente pra substituir o Neymar como a contratação mais cara da história, é uma pressão gigantesca. E hoje a gente analisando o cenário dá pra entender por que que o Dembélé deu uma pipocada, né, irmão? Acho que só gênios não é pipocada, é que ele não era o gênio pra aquela vaga. Portariam essa pressão, irmão, porque é uma pressão gigantesca, cara. Dembélé foi convocado pra Copa do Mundo na Rússia, onde jogou apenas 2 jogos como titular. Ainda assim se tornou campeão mundial com a França, algo que melhorou ainda mais a sua carreira e seu currículo. E isso deu uma confiança para Dembélé, que quando ele volta pro Barcelona, ele marcou um dos melhores gols da sua carreira ali na Supercopa da Espanha, conquistando o título. Apesar de tudo isso, Dembélé era muito irregular, cara. Em uma noite no Camp Nou, com o Barça vencendo por 3-0, ele perdeu uma grande... Cara, esse gol perdido de Dembélé contra o Liverpool foi piada no mundo todo e custou caro para eles. De chance que acabou se tornando um presente
presente pro goleiro adversário, irmão. O cara na cara do gol ali conseguiu errar uma parada que virou meme, tá ligado? Depois disso, a mentalidade de Dembélé, a confiança foi cada vez minando, as lesões começaram a afetar ele cada vez mais. Depois começou a se atrasar pros treinos do Barcelona. E como ele era muito indisciplinado com o corpo dele, cara, ele tava sofrendo muito com as lesões, não tava acompanhando o ritmo e muito pela falta de cuidado dele também com o próprio corpo, cara. Se não tem responsabilidade pelo o próprio corpo, aí não tem como. Dembélé ficou de fora de quase toda a temporada 19-20, até que voltou a finalmente ter uma regularidade no Barça. Tudo parecia caminhar bem até que se lesionou na Eurocopa com a França. Então a torcida começou a pegar no pé absurdamente do Dembélé. O jogador que custou mais de 140 milhões de reais passava mais tempo no departamento médico do que dentro de campo, mano. Porém, quando o Xavi chega ao Barcelona, ele afirmou que o Dembélé seria uma das peças-chave do ataque do time. E realmente, mano, todos os treinadores viam, né, e hoje com o Luis Henrique que a gente vê e tal, que o Dembélé poderia sim ser um cara desequilibrante, uma peça-chave em qualquer time do planeta. Xavi afirmou que Dembélé poderia ser um dos melhores jogadores do mundo. Na época virou piada, mas hoje a gente vê que Xavi estava certo, né? E o Dembélé voltou a se tornar um dos melhores jogadores do ataque do Barça, porém, mais uma vez teve problemas. O final do contrato estava chegando e parecia que a renovação seria difícil, porque Dembélé queria um salário de estrela e o Barça não planejava dar esse salário para ele, principalmente devido à sua irregularidade. Foi um longo impasse até que Xavi decidiu utilizar o Dembélé para salvar a temporada. Dembélé começou a se destacar jogando no Camp Nou, se tornou líder de assistências nas 5 grandes ligas, atrás apenas de Messi. Dembélé estava jogando bastante com uma atitude diferente, pressionava, seguia as instruções, se tornou ali um dos líderes do Barça. Durante a temporada 22-23, Dembélé se tornou a primeira opção do técnico Xavi, ganhando a competição com o recém-chegado Rafinha e o Ferran Torres, né? Com a melhora significativa de Dembélé com o comando de Xavi, o clube decidiu renovar o contrato com ele, justificando o aumento de sua cláusula de rescisão. Aí quero ver não aumentar o salário do cara. Seu desempenho com a equipe mostrou que ele poderia recuperar o seu nível e que agora era um jogador diferente dos primeiros anos, com mais maturidade e pronto para assumir a responsabilidade pelo time. E isso, mais uma vez, obviamente, chamou a atenção de outros clubes europeus e as propostas para Dembélé começaram a chegar, né, rapaziada? Aí ele deu o adeus ao Barcelona e foi bilhar em Paris. Em agosto de 2023, o Paris Saint-Germain pagou 50 milhões de euros para contratá-lo. Voltou para Paris para jogar ao lado de Mbappé e se consolidou como titular sob o comando de Luis Henrique, onde começou a demonstrar uma evolução notável no seu desempenho. Na Ligue 1, Dembélé se destacou como principal assistente do campeonato e em competições europeias, como a Champions League, Dembélé marcou gols cruciais, incluindo seu primeiro pelo PSG e um confronto contra o seu ex-clube, o Barcelona, durante as quartas de final. Lei do ex sempre vale, né, meu parceiro? A atuação dele foi decisiva para que o PSG avançasse para as semifinais. No entanto, o grande protagonista daquele time, todos os holofotes ainda estavam, obviamente, em Kylian Mbappé, né, rapaziada? E o Dembélé meio que era um coadjuvante, uma sombra do Mbappé, né? Mas foi apenas no final da temporada 23-24, quando o Dembélé partiu para Madrid, que Luis Henrique teve uma conversa que mudaria Dembélé e sua carreira para sempre. Com a saída do Kylian Mbappé, Luis Henrique falou o seguinte pro Dembélé, irmão: a equipe precisa mais de gols da sua parte. Simplesmente falou que era hora dele ser o grande protagonista do time, acompanhando seus números de assistências, e que agora Dembélé teria carta branca para assumir uma postura mais egoísta, com menos passes e mais desejo de marcar, aproveitando o volume de oportunidades que gerava para finalizar jogadas. E agora, como não haveria reforços para substituir Kylian Mbappé, Dembélé seria a nova grande referência desse time. Chegou a tua hora, parceiro. E deu super certo, né, mano? Seu papel mudou, passou de ponta para jogar como falso 9, onde ele poderia tocar mais na bola e se envolver na construção das jogadas. Dembélé começou a gostar de falar sobre tática e como poderia melhorar, e Luis Henrique falou sua língua para transformá-lo no que já era previsto, um dos jogadores mais desequilibrantes do futebol mundial. Na temporada de 2024, Dembélé registrou 6 gols e 11 assistências em 42 partidas. Já na temporada 24-25, tudo mudou, com 35 gols, 14 assistências, uma grande diferença da temporada passada, né? E 4 taças levantadas. Dembélé se tornou o líder da Ligue 1 em quase todas as estatísticas ofensivas. Marcou hat-tricks em partidas consecutivas, primeiro na vitória por 4-1 sobre o Stuttgart na Champions League e depois por 5-2 contra o Brest na Ligue 1. E com a conquista sendo artilheiro da Copa da França, artilheiro da Ligue 1 e, obviamente, o troféu da Champions League inédito para o PSG, foi assim que Dembélé se tornou o jogador favorito a conquistar a bola
bola de ouro. E hoje a gente sabe que esse favoritismo se consolidou. E foi assim que Dembélé saiu de uma simples promessa ou de um jogador considerado falido, flopado, para o melhor jogador do mundo. Se você assistiu até aqui, não esquece de se inscrever aqui no canal do Victorando, beleza, rapaziada? Tamo junto, até a próxima, te espero no próximo vídeo, valeu, fui. Cara, um vídeo top Victorando, sempre trazendo um belo vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu like e valeu!